Praça Oswaldo Aranha, umidade relativa do ar de 52%, pressão atmosférica em 1012 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no inverno. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira, 26 de agosto. Da Somar Meteorologia traz a previsão do tempo a Doris Palma. E para esta quarta-feira, o tempo firme predomina sobre grande parte do Brasil. E tem previsão de chuva somente entre o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e toda a costa leste nordestina. Mas nestas áreas o destaque fica para as intensas rajadas de vento que serão observadas, devido a um ciclone extratropical que atua em alto mar e mantém os ventos bastante intensos e também provoca forte agitação marítima, com alerta de ressaca entre Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Caravelas, na Bahia, com ondas que podem chegar aos 3 metros de altura. Previsão de chuva também entre o norte do Pará, Amazonas e também sobre os estados de Roraima e Amapá, mas que por enquanto ocorre de maneira mais pontual. Em relação às temperaturas, máxima de 27 graus em Porto Alegre e Vitória e 26 graus em Maceió. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Está aí a Doris Palma atualizando a previsão do tempo para esta quarta-feira para todo o país. 12 horas 32 minutos 44 segundos. O tempo é instável, 27 graus a temperatura. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Despertar Consultoria realiza oficina denominada Caminhos do Saber. Presidente da República vetou o projeto que liberava recursos para a agricultura familiar. Procon Alegrete notifica mercados sobre aumento de preços nos produtos da cesta básica. Problemas na telefonia móvel estão ocasionando transtornos para a comunidade. Ministério da Saúde prorrogou campanha de vacinação contra o sarampo. Exames médicos e provas de direção ainda estão reprimidas no CFC. Centro Empresarial está estimulando a população para valorizar o comércio local. Estas notícias você acompanha na edição desta quarta-feira, 26 de agosto, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos à 35ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 238 dias, faltam 126 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: carregar livros não faz do burro um sábio. Hoje é comemorado o Dia da Igualdade da Mulher e Dia Internacional da Igualdade Feminina. Estamos no inverno, a lua é crescente, 1012 hectopascais, a pressão atmosférica, 52%, a umidade relativa do ar, 27 graus. A temperatura na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é instável. A Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Chegou o Clube Rede Vivo. Baixe e ganhe descontos exclusivos nas suas compras. Repolho verde inteiro, o quilo 89 centavos. Abobrinha Itália, pepino salado, quilo 1,77. Alho a granel 100 gramas, batata doce rosa, o quilo 1,98. Ervilha Oderich 200 gramas, 1,65. Doce de leite Piá tradicional 400 gramas, 5,99. Preço com Clube Rede Vivo, 13,99. Festival de carnes a partir de 14,99. Clube Rede Vivo, o aplicativo de vantagens do seu coração. Baixe grátis. A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levi's, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais, pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit. Pare de dar lucro ao ódio.
Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito. E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio, a sua tradição comprova a sua reputação inabalável. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vasquevich, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevich é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevich, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Tempo instável, 27 graus a temperatura nesta quarta-feira, 26 de agosto. Esse é o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Despertar Consultoria promove oficina com o título Caminhos do Saber, dirigida aos profissionais que atuam na área da educação. Kátia Ronise, da Despertar, diz dos objetivos da proposta. Hoje estamos aqui para falar especificamente da oficina Caminhos do Saber, uma oficina direcionada aos nossos professores que tiveram que se reinventar nesta pandemia. João, essa oficina tem por objetivo auxiliar os professores no que se refere ao controle emocional, ao seu autoconhecimento, a manter-se o seu equilíbrio, além de apoio educacional e pedagógico na realização das suas atividades educacionais. Essa oficina, ela tem a coordenação minha, da Maria do Carmo Rocha e da Luísa Garcês. E como nós planejamos essa oficina, João? Nós planejamos da seguinte forma: realizamos uma pesquisa com alguns professores que ficou evidenciado o quanto eles estão sobrecarregados emocionalmente na realização dessas novas atividades. Então, a gente percebeu que a gente precisava dar um suporte a esses professores. Então, essa oficina ela vai acontecer de forma quinzenal, encontros online. A gente espera que a gente consiga fazer alguns encontros presenciais, mas tudo vai depender da evolução dessa pandemia em nossa cidade.
12 horas 40 minutos 40 segundos, conforme afirmou Kátia Ronise, a oficina Caminhos do Saber será desenvolvida durante 5 meses através de uma proposta simples e objetiva, onde todos poderão expressar as suas emoções. A oficina vai ter duração de 5 meses. Vai ser um trabalho bem intenso, mas é um trabalho leve, um trabalho legal, um trabalho onde os professores vão poder se expressar, vão poder botar para fora suas emoções, suas dúvidas, suas angústias. Então a gente está aqui de coração aberto, fizemos um projeto de alta qualidade, um projeto que vai com certeza auxiliar os professores nesse momento tão turbulento que eles estão vivendo. Então eu deixo aqui meu convite aos professores que fazem a diferença na educação em Alegrete, na nossa região, para que participem da nossa oficina. O investimento é muito pouco, a gente está trabalhando só para cobrir os custos do projeto mesmo, para que a gente possa auxiliar os professores nesse momento. Você, professor, que quer saber mais, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou pelo nosso telefone 559-9962-3447, que nós teremos à disposição, enviaremos o material para você ter consciência do que nós estamos planejando para vocês. 12 horas 42 minutos, 12 segundos, o tempo é instável, 27 graus a temperatura. Você está ouvindo na Tia Alegrete, o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Presidente Bolsonaro vetou no projeto 735, que contemplava a agricultura familiar com a liberação de recursos. O deputado federal Elvino Bongás criticou a atitude do governo e falou da mobilização para derrubar o veto. Indignado com o veto do projeto 735 da agricultura familiar, que votamos na Câmara dos Deputados, votamos no Congresso Nacional, que seria apoio emergencial aos agricultores, um crédito especial, um apoio para ter mais compras públicas, um apoio à assistência técnica à extensão rural e ainda a possibilidade de renegociação das dívidas. Vetado, praticamente todos os artigos principais, todos vetados. Eu faço esse chamado porque esta é a próxima mobilização, derrubada do veto. A agricultura, nesses períodos de pandemia, de estiagem que sofremos ou com excessos de chuvas, ela precisa ter apoio. E é lá que pode ter a produção de comida, a geração de alimentos e, ao mesmo tempo, a política de desenvolvimento para ter emprego e desenvolver a economia nesse país. Então, negar apoio para a agricultura é negar comida, é negar desenvolvimento, é negar emprego. Por isso, sobre este veto que o Bolsonaro fez ao apoio do projeto da agricultura familiar, que acabamos de votar no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, nós precisamos nos mobilizar para derrubar o veto. 12 horas 43 minutos com 54 segundos, 27 graus a temperatura. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Procon de Alegrete ainda não recebeu informações sobre a pane no sinal da Vivo ocorrido na segunda-feira. Segundo Jefferson Cambré, diretor do Procon, muitos segmentos tiveram prejuízos devido à falta de sinal. Na segunda-feira, o pessoal ficou desde as 13 horas até início da noite com um problema com a operadora Vivo. Nós entramos em contato com a direção da Vivo sobre essa situação, pedimos esclarecimento. Ontem eles nos mandaram um documento dizendo que a situação que aconteceu foi um rompimento de uma fibra ótica na cidade de Caciqui, mas essa responsabilidade, segundo o documento, é da própria operadora da Oi, que nós também ontem mandamos já um documento pedindo esclarecimento, apesar de que as pessoas já estão com seus sinais já retornados, mas mesmo assim nós gostaríamos de saber oficialmente, por que houve essa situação, e que causou vários transtornos na cidade, principalmente quem tem a operadora Vivo. Em alguns casos da Oi também, alguns sinal da Oi foi cancelado nesse dia, então por isso que nós entramos em contato com a operadora, com as duas, uma já que a outra mandou um documento dizendo que a responsabilidade não era deles, simplesmente eles precisam
desse sinal, desses cabos que são lá de Caciqui, que eles fazem uma parceria, mas que é de plena responsabilidade da operadora Oi. Então, ontem à tarde, nós entramos em contato com a diretora da Oi em Porto Alegre, que é da nossa região aqui, a senhora Luciana Oste, que vai nos passar, segundo ela, as informações do que aconteceu. 12h46, 2 segundos. Jefferson Cambraia falou da notificação encaminhada aos mercados da cidade, onde pede informações sobre o aumento de preços nos produtos da cesta básica. Conforme disse, há produtos que tiveram preços majorados acima da inflação. Nós começamos a notificar os mercados da cidade por conta dos excessos de vários aumentos que vêm acontecendo, né? Nós tivemos uma reunião no dia 22 de julho com todos os principais redes de mercados de Alegrete para pedir orientação e esclarecimento a questão de que naquela época, naquele mês, já estava havendo um aumento sucessivo, principalmente dos produtos da cesta básica, e agora, essa semana, a partir de ontem, nós começamos a notificar, porque já naquela época o azeite estava 3,85 a 4, hoje ele já está em R$7, praticamente bem acima da inflação, assim como outros produtos da cesta básica que subiram consideravelmente, enquanto que o salário e o serviço dos consumidores eles foram muito cancelados ou até mesmo parcialmente cancelados. Então, a gente está notificando as empresas, né, que nos mandem as notas fiscais das compras de todos principalmente desses produtos que mais tiveram aumento, o azeite, o arroz, o feijão também teve aumento, a carne. Então nós estamos pedindo as notas fiscais de todos os mercados para que nós podemos fazer a comparação e verificar se realmente houve um preço abusivo, se alguns foram repassados para o consumidor, que nesse momento, né, ontem eu estava escutando uma reportagem, a própria soja teve o maior safra desse ano, inclusive com a maior exportação de todos os anos no Brasil, e agora para o consumidor está tendo esse preço do óleo de soja a quase R$8 em alguns lugares. 12h48, com 12 segundos, o tempo instável, 27 graus a temperatura. Com relação à mudança no transporte coletivo, Jefferson Cambraia orientou as pessoas que compraram passagens para que registrem ocorrência no PROCON para garantirem seus direitos. Dia 31, as empresas de ônibus de Alegrete, elas estão encerrando atividades que ficaram muito tempo em função agora da licitação. Houve uma nova empresa e muitos clientes das empresas compraram essas passagens, né, que duram para 1 mês, 2 meses, e as empresas colocaram um aviso na imprensa dizendo que só valeria até o dia 31. Muitos que sabem que não vão conseguir usá-las até o dia 31 de agosto, que seja agora até segunda-feira, querem saber o que eles fazem com essas passagens. Nós pedimos para que todos aqueles que têm esse problema, que estão nos ligando, que eles ligam para o PROCON, fazem um registro de quem são, o nome completo, tudo, se qualifiquem aqui no PROCON, para que nós possamos buscar de quem é a responsabilidade. Se é a responsabilidade da empresa que está saindo ou da empresa que está chegando. O que a gente entende pelo Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor não pode pagar pelo esse prejuízo, até porque ele comprou um serviço, né? Então a gente tem que saber de quem é a responsabilidade daqui para frente, ou se é das empresas que estão saindo, ou da empresa que está chegando, para assumir essas passagens que as pessoas compraram e que não pode ficar no prejuízo. Então o PROCON também está buscando informação, mas precisamos também que as pessoas registrem aqui no PROCON, liguem para o nosso número, por e-mail, pelo WhatsApp, e peçam informações que nós vamos dar todas as orientações necessárias para que as pessoas possam depois buscar seus direitos, até porque não podemos passar para o consumidor esse prejuízo, né? Mais então, todas aquelas pessoas que tiveram essas passagens e não vão poder usá-las mais em função de que termina o prazo das empresas trabalharem em Alegrete. A partir do dia 1º será outra empresa, e essas pessoas que compraram as passagens vão ficar no prejuízo ou não. Então a gente vai pedir esclarecimento e passar para os consumidores essas informações. 12h50, 14 segundos, tempo instável, 27 graus a temperatura. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto, 35ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 238 dias, faltam 126 para o fim do ano. Hoje é o Dia da Igualdade da Mulher e Dia Internacional da Igualdade Feminina.
Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de agosto a campanha de vacinação contra o sarampo. Segundo Juliana Michael, coordenadora do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, o governo está preocupado com surtos. O Ministério da Saúde tem intensificado a vacinação contra o sarampo em função de que o sarampo é uma doença que está retornando, né? Nós perdemos o Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo, né? Então nós já temos registros de casos no país. Importante dizer que em Alegrete nós ainda não temos nenhum caso suspeito, nem confirmado de sarampo, mas é importante a gente manter as nossas coberturas vacinais elevadas, né? Para que a gente não corra o risco de ter a reintrodução do vírus na nossa comunidade, né? O sarampo é uma doença altamente contagiosa, né? E ela pode levar a óbito, né, João? Então, a vacina do sarampo ela é oferecida nas salas de vacinas do município durante o ano todo. Não é uma vacina esporádica, né? Então, ela está à disposição da comunidade o ano todo. As crianças fazem a primeira dose de vacinação contra o sarampo com 12 meses de idade e fazem um reforço com 15 meses de idade. Para os adultos, João, aquelas pessoas que não sabem se já fizeram ou não, que não têm a carteirinha de vacinação, é importante, né, as pessoas saberem, então, que até os 29 anos de idade, todo mundo tem que ter 2 doses da vacina contra o sarampo. E a partir dos 30 anos, até os 59 anos de idade, todo mundo tem que ter pelo menos 1 dose da vacina contra o sarampo. Então, aquelas pessoas que não têm carteira, que perderam, que não sabem da sua história vacinal, procure uma unidade de saúde, né, e atualize a sua situação vacinal. 12h52 com 54 segundos. Juliana Michael falou com relação ao número de pessoas liberadas, que está maior do que as infectadas com a Covid-19. Conforme disse, o momento ainda é de muita preocupação. Na última semana, né, o índice de positivos ele tem se mantido estável, né, na média de 8, 10, né? Nós já chegamos a ter 23 por dia, né, João? Mas a gente não sabe se isso vai se manter, né, estável assim, né? Ou se nós vamos ter novos picos ou não, né? Mas é importante, João, que a população continue mantendo, né, as medidas preventivas, fazendo o isolamento social, né? Nós ainda estamos vivendo um momento de pandemia, ela não passou, né, João? Não é o momento das pessoas retornarem às suas atividades que desenvolviam, né, socialmente como antigamente, né? Nós temos que continuar tomando todos os cuidados. Segundo a coordenadora do setor de epidemiologia, devido à pandemia, o que tem se notado é a redução da procura pelas salas de vacina e pediu para que as pessoas mantenham as carteirinhas de vacinação atualizadas. Nesse momento, né, da pandemia, né, a gente nota, né, as equipes de saúde notam que a procura das salas de vacinas, ela diminuiu, né, um pouco. Isso não é uma situação só local nossa, né? É uma situação no país todo, mas é importante as pessoas saberem que a vacinação, ele é um serviço considerado essencial pelo Ministério da Saúde e em nenhum momento, né, da pandemia, né, os serviços de vacinação, eles foram suspensos, né? Então as salas de vacinas funcionam sempre nos horários de funcionamento das unidades básicas de saúde. Né, manter essa cobertura vacinal de 95% preconizada para cada vacina dentro dessas faixas etárias, para que a gente não tenha aí depois a reintrodução de doenças que a gente já havia erradicado, né? 12h55, 40 segundos, o tempo é instável, 27 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha, Jornal da Cidade, oferecimento da rede Vivo de Supermercados.
Problemas com a internet têm prejudicado as aulas virtuais para a realização da habilitação. Sérgio Ulisses Nogueira de Souza, diretor de ensino do CFC, falou dos problemas que vêm ocorrendo. Não imaginávamos, né, que nós iríamos ter problema logo com a tecnologia, mas realmente as aulas teóricas elas não estão ocorrendo de forma presencial ainda. Nós acreditamos que só no momento que for liberado o retorno, né, às aulas em presenciais em sala de aula, nós teremos também no CFC essa liberação, essa autorização. Então, por enquanto, nós continuamos as aulas com acesso remoto através de plataformas e estamos enfrentando algumas dificuldades, sim, com relação ao acesso, né, dos candidatos às plataformas. Mas, João Ulisses, num primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade muito grande com uma plataforma de São Paulo que nós estávamos utilizando. No momento que nós trocamos a plataforma para uma plataforma aqui do estado do Rio Grande do Sul, que atende um número menor de centros, nós conseguimos minimizar um pouco, né, os problemas que vinham ocorrendo. E hoje, basicamente, as dificuldades maiores de acesso são com relação à internet mesmo. Sérgio Ulisses falou dos problemas que as pessoas estão encontrando para a realização de exames, onde os médicos e da direção estão com suas demandas reprimidas. Duas situações que ainda estão reprimidas. Uma é com relação aos exames médicos, né? Essa é uma demanda que está bem reprimida, mas a gente também tranquiliza as pessoas pelo seguinte: aquelas pessoas que estão com a carteira vencida, né, depois de 19 de fevereiro de 2020, a deliberação 285 do CONTRAN, ela autoriza essas pessoas, durante o período de pandemia, a continuarem dirigindo sem problemas nenhum com relação à fiscalização, tá? Claro que tem casos em que a pessoa às vezes trabalha numa empresa, é motorista de uma empresa que faz transporte internacional. Aí ele vem aqui, mas eu saio fora do país e aí eu preciso estar com a minha carteira válida. E essa deliberação ela não estende para fora do país. Sim, a gente entende e consequentemente a gente consegue, né, dar um jeito para que a pessoa não fique nessa situação com a carteira vencida. Agora as demais que estão com a carteira vencida, elas têm a condição de aguardar um pouquinho sem problema nenhum, não vão ter problemas com fiscalização. Mas hoje, por exemplo, a gente já conseguiu ampliar um pouquinho mais a agenda de um dos médicos, então vamos conseguir dar uma amenizada nessa demanda dos exames. E com relação aos exames práticos de direção, João Ulisses, também é outra demanda reprimida que nós possuímos hoje. Mas essa aí é uma demanda que não depende, né, exclusivamente do CFC, é uma demanda do Detran RS, porque os exames são realizados pelo Detran. 12 horas e 59 minutos, 10 segundos após um período de bandeira vermelha, o retorno para a laranja. Comércio está lentamente voltando à sua normalidade. Francisco Pedroso, presidente do Centro Empresarial, pediu para que a população valorize o comércio local. Semana passada foi uma semana um pouco conturbada, mas graças a Deus a gente saímos da bandeira vermelha e essa semana já com mais tranquilidade na bandeira laranja e graças a Deus os nossos números também do Covid vêm gradativamente melhorando. Isso já nos dá uma expectativa, né, que a gente possa aos poucos o comércio vir tomando o seu lugar, o comércio vindo funcionar, não digo normalmente ainda, mas melhorando um pouco o seu atendimento, a população entendendo que tem que comprar no comércio local. Esse é um pedido que a gente faz, que as pessoas, hoje o pessoal usa muito, estão usando muito toda essa pandemia as plataformas digitais e comprar muita mercadoria de fora, né? Então isso a gente pede muito aí que fortaleça o nosso mercado local. É aqui que nossos filhos estão empregados, é aqui que move a economia, né? Então a gente precisa que as pessoas entendam muito que aos poucos a gente vai retomando e se Deus quiser essa semana a gente vai ter
melhoraram muito. Isso é uma expectativa de um pouco mais tranquilidade, porque algumas empresas, alguns segmentos ainda não voltaram a funcionar ainda, e a gente espera muito isso, que a gente comece a melhorar, e que